Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é da série Jovem Sherlock, que chegou agora na Amazon Prime. Essa série foi vendida como se tivesse sido criada pelo Guy Ritchie. O Guy Ritchie surgiu com os Jogos de Trapaças, Dois Canos Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes. Ele trabalhava muito junto com o Matthew Vaughn. O Matthew Vaughn era o produtor, né? E muita gente teoriza que ele era o verdadeiro talento, né? Depois que eles se separaram, os filmes do Guy Ritchie deram uma caída, né? Eu gosto do Guy Ritchie. Ele dirigiu o Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., né? E o Jude Law, Sherlock Holmes 1 e 2. Mas essa série daqui, a Amazon vendeu como se fosse criado a série do Guy Ritchie, mas ele dirigiu só os 2 primeiros episódios, porque a série é baseada numa série de livros, escrito pelo Andrew Lane, chamado Jovem Sherlock, que tinha sido publicado aqui no Brasil pela Intrínseca, mas eu não achei mais, você só acha usado. Acho que saíram os 3 livros, pelo menos aqui saiu os 3 livros no Brasil, mas você não acha, a não ser que seja em sebo. E assim, aí a série é dirigida e escrita por outros personagens, por outros atores, né? Na verdade, o Peter Harness, que fez McMafia e outras séries, escreveu várias séries, ele é mais assim o talento por trás da série. O Guy Ritchie, vou te falar que os 2 primeiros episódios nem parecem muito dirigidos pelo Guy Ritchie, não tem aquela energia que você vê, por exemplo, no filme do Sherlock. É curioso que até eu estava prestando atenção nisso, e aí lá no 5º episódio, 4º e 5º episódio, que tem as cenas de luta, que aí emula um pouco o estilo dele, mas não foi dirigido por ele. Enfim, aí você tem o nome do Guy Ritchie para atrair o projeto. O Sherlock é interpretado pelo Hero Fiennes. Hero Fiennes, ele é sobrinho do Ralph Fiennes e do Joseph Fiennes, né? Eu até achei que fosse filho e tal, mas ele é sobrinho. Ele é filho da irmã deles. O tio dele, um dos tios deles, no caso, o Joseph Fiennes, até participa da série interpretando o pai dele. Né? Você tem a participação do Colin Firth também, Joseph Fiennes. Você tem a Natasha McElhone, que faz a mãe deles. Você tem o Max Irons. Max Irons também é outro, ele é filho do Jeremy Irons. E aí você tem também o Donald Finn, que interpreta o James Moriarty, e você tem a Zinni Sank, que interpreta uma princesa, a princesa Gollum, que faz parte da trama. O Hero Fiennes, ele fez aqueles filmes baseados na série de livros do Wattpad, chamado After We Fall, After e tal, e ele fez esses filmes After. Ele interpreta o Sherlock, né? Eu vi a série, a série tem 8 episódios, eu tenho muitas ressalvas, mas só depois que eu descobri que a série é baseada em livros, né? Então aí eu já meio que tipo, então eu entendo eu entendo o escritor adaptando para o livro, né? Pô, quero fazer minha versão do Sherlock. Porque porque eu tava na internet, é do Guy Ritchie, então isso aí é uma préquel pro filme isso antecede o filme do Robert Downey Jr. Eu acho que não. Eu acho que eles deveriam ter vendido a série com a adaptação dos livros do Andrew Tate. Porque eu acho que seria muito mais interessante você ter Andrew Lane, o escritor é Andrew Lane. Eu acho que deveriam ter vendido como uma adaptação dos livros do Andrew Lane, que aí você teria você não esperaria uma coisa tão canônica, como por exemplo Enola Holmes, aqueles 2 filmes da Netflix com a Millie Bobby Brown, que são baseados nos livros, mas aí isso foi vendido, então você já foi ver o Enola Holmes sabendo que era uma outra versão, uma outra abordagem. Aqui eu fiquei vendo a série querendo saber, eles vão ser fiéis ou não? Entendeu? Vai ser canônico ou vai ser uma nova abordagem?
Não é canônico, tem várias escolhas aqui pontuais, mas aí é o que eu falo, como é baseado no livro, como é uma versão dele, essas liberdades, você tem direito a essas liberdades. O que que acontece? Aqui eles fazem uma escolha que a, a primeira vez que eu vi isso acontecer foi com o Superman. Porque o Superman originalmente, né, ele se torna Superman já adulto e tudo mais, e aí depois conhece o Luthor e não sei o quê. Depois da Era de Ouro, antes da Crise Infinita, teve o retcon, e aí criaram, e aí com as Crises Infinitas, esse retcon sumiu. Que aí eles criaram uma versão do Superboy, onde o Clark Kent virou, começou a usar os poderes, o uniforme como Superboy, como criança, como adolescente. E aí o Lex Luthor vai para Smallville e ele vira amigo do Clark Kent e do Superboy. E aí então eles, em vez de serem inimigos, mostra ele como os amigos que viraram inimigos. Que um trope narrativo, né? Que você pode usar inimigos que viram inimigos, irmãos que viram inimigos, ou você tem essas diversas abordagens. Então, aqui eles estão fazendo essa mesma coisa. Porque eu tava vendo o primeiro episódio e eu tava achando que o Donald era o Watson, né? Porque o Sherlock é associado ao Watson. Mas não, aqui o Watson não aparece na primeira temporada. Aqui é o Sherlock e o James Moriarty. E por que eu falo que isso é uma escolha, né? Uma abordagem corajosa? Porque no canone do Sherlock Holmes, o Moriarty aparece como esse grande inimigo, é o professor Moriarty, e o Sherlock, né, existem diferentes adaptações. Você tem o Sherlock Holmes, o Benedict Cumberbatch, que faz o Doutor Estranho. Tem a série da BBC, você tem o Moriarty, que se você não viu, eu não vou nem dar spoiler quem é o ator que faz. E o que acontece? O Moriarty, sempre na história do Sherlock Holmes, assim, geralmente, o Sherlock não sabe quem é o Moriarty. Porque ele começa a ser atacado, conhece os asseclas, e ele fica perseguindo esse professor, até o momento que ele encontra e descobre quem é o Moriarty. Então aqui você já tem o Moriarty como amigo dele. Então, no futuro, quando eles virarem inimigos, se virarem, não vai ter essa, tipo, quem é o Moriarty que está atacando. A não ser que tenha algum tipo de twist e tudo mais, porque aqui tem vários twists, né? A série, a série tem uma trama que carrega a temporada toda. Ela começa com um mistério. O primeiro episódio meio que citou as coisas. Tem uma morte e aí começam a acontecer várias mortes. E até uma das mortes, tem morte, tem o sequestro da princesa. Mas logo o Sherlock identifica que essas mortes estão conectadas com a grande conspiração. Existe como uma trama paralela as próprias situações do James Moriarty, que aqui parece ter uma vida um pouco mais difícil, mais humilde em relação ao Sherlock. O Mycroft, ele também, historicamente, ele é o irmão mais velho, ele é irmão do Sherlock. Ele e o Sherlock não se dão bem, que o Mycroft, geralmente o Mycroft, ele, nas versões do canone, ele trabalha para o serviço secreto da Inglaterra, da rainha, tal, MI6, MI5 e tal. Então aqui o Mycroft, ele já está dando a entender que ele vai trabalhar para o governo, ele está com os interesses do governo na mente dele. A série é mais pro sério, não é série, a série não é séria, não é pesada, mas não é a série divertida, entendeu? Estilo série adolescente, como se fosse uma série para Netflix, por exemplo. A Netflix até teve uma série também baseada num livro, que eram os ajudantes dos que o Sherlock Holmes no livro, ele contava com a ajuda de vários órfãos, que eram os órfãos do Sherlock e tal. E teve uma série na Netflix, era bem mais divertida, bem mais dinâmica, né? E até o próprio filme do Sherlock com o Robert Downey Jr. é muito mais divertida, por mais que tenha trama e morte, é uma série muito mais aventura. Aqui é muito mais conspiração, investigação, conspiração de espionagem. Tem um subplot ali, tem o mistério da irmã do Sherlock que morreu.
Então tem um mistério ao redor da morte da irmã, tem o mistério do pai do Sherlock, tem alguma coisa ali por trás da mãe do Sherlock, ela estava no manicômio, então tem toda essa coisa. Tem o porquê dessas pessoas estarem sendo mortas, o sequestro da princesa, todo o mistério por trás da princesa. Então, assim, a trama, a série constrói uma trama bem complexa, bem interessante. Eu não gostei de alguns subplots ali relacionados à família. Achei tudo conveniente, a coincidência de tudo estar interligado. É, a, as, a, os mistérios ali relacionados à irmã do Sherlock é algo que eu poderia ficar sem. Assim, no geral, é uma trama ok. Tipo, se tiver segunda temporada, ok. Se não tiver segunda temporada, também ok. Os atores são todos bons. Você, assim, Joseph Fiennes, Natasha McElhone, você tem o Colin Firth, o próprio Hero Fiennes, ele tá bem como Sherlock, apesar de não ser o Sherlock ainda, sabe? Ele não tem a presença, porque é o jovem Sherlock. Mas, assim, até mesmo quando você pega o Enola Holmes com a Millie Bobby Brown, você vê que ela injeta mais energia, mas por conta do roteiro. O roteiro pede. Aqui o roteiro até pede um Sherlock mais sofrido, mas até por conta das descobertas que ele faz com a família. Eu achei a série interessante. Eu queria ter eu queria saber da existência do livro antes, que aí eu teria sido não teria sido tão severo quando eu assisti a série. Se eu soubesse do livro, se eu tivesse até lido o livro, eu entenderia, eu não esperaria algo tão canônico, eu esperaria algo mais original. Entendeu? Porque teve um momento que eu tava até falando assim, pô, eu não precisava nem chamar o cara de Sherlock, podia ser qualquer cara. Mas aí, agora entendendo que é uma adaptação de um livro, de um cara que deu a própria versão dele pro Sherlock, eu sinto essa liberdade. Eu queria até que eles tivessem tomado mais liberdades ainda com a mitologia do Sherlock Holmes. Então eu acho que se você for assistir entendendo isso, que é baseado numa série de livros, que é algo mais original, não se prende à mitologia ou nada canônico, né? Não espera o filme do Robert Downey Jr., não espera as séries do Benedict Cumberbatch, vá com o coração aberto para algo novo, né? Com bons atores, 8 episódios. Não vou dizer que caraca, foi bem dirigido, me surpreendeu no termo de direção e tal, mas é uma série sólida, boa produção da Amazon Prime, como sempre. E eu acho que de repente, eu acho que até essa primeira temporada foi muito mais de preparação. Eu acho que de repente na segunda temporada é quando eles, agora a gente está confortável, vamos começar a brincar de verdade. Isso acontece muito com algumas séries. Então, se você quiser checar, Amazon Prime, Jovem Sherlock, é a série co-criada pelo Guy Ritchie. E como sempre, se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha, curte. E obrigado por ter assistido, pessoal. Tchau, tchau.